espírito cântico que nós ouvimos. Vamos ler a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 28 a 36. Nós vamos estar meditando a nossa série de estudos, de mensagens, domingo à noite, sobre a transfiguração do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 28 a 36. Vamos ler também de maneira responsiva. Eu lerei os versículos pares, igrejas ímpares, nós leremos o último versículo todos juntos. Assim registrou Lucas pela inspiração do Espírito Santo. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Juntos. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, como teu servo já orou, nós queremos orar e pedir ao Pai a unção do teu Espírito. Pai, é a tua palavra, é o teu livro santo, é o teu rebanho, ó Pai, que está aqui dentro do teu santuário. Por isso, ó Pai, há muita seriedade na exposição do teu livro, porque é o teu rebanho que será alcançado nessa hora pela palavra do Senhor. Pai, eu quero ser tão somente um instrumento nas tuas mãos nesta hora, para a glorificação do teu nome, para a cura, para a libertação e para a salvação. Oramos ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no princípio dos anos 90, nós participamos de um grupo de pastores, presbíteros, diáconos, de um encontro na cidade de Belo Horizonte, na 8ª igreja, que ainda funcionava no bairro da Floresta. Hoje, a 8ª igreja está no bairro Palmares. E lá na igreja da Floresta tem a igreja presbiteriana do bairro Floresta. Estava lá, nesse dia, nós passamos o dia todo ouvindo a palavra desse servo de Deus, ouvindo Erlo Sting. Erlo Sting, junto com o reverendo Trevor Dow, foram os 2 homens usados por Deus para o avivamento na África do Sul. Não sei se alguém aqui já leu o livro Avivamento na África do Sul, escrito pelo reverendo Erlo Sting. E nós voltamos, irmãos, para casa, aquele grupo, mais ou menos umas 20 pessoas, com o coração ardendo. Porque quando a gente ouve falar em avivamento, a gente quer experimentar também um avivamento. Como nós estamos aqui orando por um avivamento na nossa igreja. E desse grupo, então, surgiu um grupo de oração. A gente sabe que o avivamento começa pela palavra e pela oração. E nesse grupo nós orávamos todas as segundas-feiras, de 1 às 5 da tarde, que era o dia de folga do pastor. E os presbíteros sempre davam um jeitinho também, os diáconos também. A gente jejuava de domingo às 18 até segunda às 18. A gente terminava a reunião de oração às 5 horas da tarde, às 17 horas, e descia
ia para a casa de um dos que estavam ali para a gente quebrar o jejum com uma sopa deliciosa, um caldo delicioso. E uma dessas tardes que nós estávamos orando no monte, o Senhor me deu uma visão a respeito do que a gente estaria enfrentando dali para frente, a partir daquele dia. A gente estava lá no monte, debaixo de uma árvore, e eu olhei do monte abaixo, e a visão foi essa: eu vi, primeiramente, que a gente ia passar por um córrego. E um córrego em época de enchente. Quem morou na roça sabe o que isso significa. Significa você atravessar algo assim muito perigoso, você ser carregado pelas águas. E aquela água era muito forte mesmo. Eu teria de atravessar esse córrego. E mais à frente, uma outra distância, nós tínhamos que passar por uma cerca. Também quem é da roça sabe que uma cerca de arame farpado, com arame bem espichado, com mais ou menos 10 centímetros, é difícil de passar. A gente arranha a costa toda, se der conta de passar, né? A gente arranha a costa toda. E depois tinha uma caminhada assim, cheia de pedras, muitas pedras. Mas lá na frente tinha um local muito bonito, onde as pessoas estavam louvando a Deus. Então a gente entendeu, irmãos, que aquela visão seria aquilo que a gente enfrentaria a partir daquele momento que a gente estava orando, clamando por um avivamento. E o avivamento chegou ali no Vale do Aço. E nós enfrentamos grandes perseguições de um grupo de pastores e presbíteros, passando por momentos difíceis, até que nós tivemos de sair de Patinga. 2 filhos meus, depois pastores, pastor Adilson, que está hoje em Uberlândia, pastor Antônio José, que está hoje em Belo Horizonte. Nós tivemos de sair os 3, porque eles diziam que a gente era os cabeças, né, da confusão. Então nós fomos convidados a sair. E nós saímos. Mas o que eu quero dizer com esses irmãos é que, no monte, Deus tem feito maravilhas na vida do seu povo. 8 dias depois, diz o texto, cerca de 8 dias depois, tomando consigo o Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João subiu para o monte. Então, queridos, como eu disse, os montes na história da Bíblia são sempre grandes referenciais. São referenciais de poder. São referenciais de majestade, que mostra a majestade de Deus. São referenciais de provisão. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. São referenciais de comunicabilidade. Deus falando com o seu povo. São referenciais de juízo. São referenciais de estabilidade, de eternidade, de redenção. E também são referenciais da comunhão com Deus. No Salmo 24, verso 3, o salmista diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Nós temos nesse texto o referencial do monte. E temos 2 pessoas que aparecem aqui também como referenciais. Quando você pensa, por exemplo, no Monte Sinai, você lembra de Moisés recebendo as tábuas da lei. Quando você pensa no Monte Horebe, você lembra de Moisés sendo chamado através da sarça ardente. Quando você pensa no Monte Carmelo, você pensa em Elias orando e descendo o fogo dos céus e consumindo aquele sacrifício ali diante dos profetas de Baal. Portanto, queridos, esses referenciais mostram de um Deus que intervém na história da humanidade. Com que objetivo? De chamar para si mesmo o homem. Jesus, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu para o monte a fim de orar. Eu queria que nós meditássemos nesta noite. Qual o propósito do Senhor Jesus em nos levar para o monte? Aquele dia o Senhor Jesus tomou 3 de seus discípulos e os levou para o monte.
E eu pergunto, qual o propósito do Senhor? Ele nos levar para o monte. E a primeira coisa que o texto nos ensina, versículo 28, por favor, leiam. 28, Lucas 9, 28, vamos lá. Cerca. Qual o motivo, o propósito do Senhor nos levar para o monte? O primeiro propósito, queridos, ou o propósito geral que nós vamos dividir em 3, é a sua comunhão. O Senhor está chamando nesta noite cada um de vocês, cada um de nós, para uma vida de comunhão. E essa comunhão envolve, em primeiro lugar, sua intimidade para conosco. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. O que o Senhor havia dito para eles 8 dias atrás? O Senhor havia falado sobre sua ida a Jerusalém, sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício. E eles não entenderam nada disso. Por quê? Pedro refutou a palavra de Jesus. Senhor, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Eles não entenderam nada. E o Senhor Jesus então toma aqueles 3 homens e leva para aquele monte, para que eles pudessem ter uma experiência íntima com o Senhor Jesus e com o Deus eterno. Essa experiência, queridos, de intimidade com o Senhor Jesus, nos leva a 3 coisas importantes. Primeiro, um tempo exclusivo. Tomando consigo, a Jesus separou dos 12, separou 3 e os levou para o monte. Então precisa de um tempo para ter essa intimidade com Deus. Segundo, pessoas exclusivas. Quais foram as pessoas que Jesus levou? Vai ter de ler o texto de novo, né? Pedro, Tiago e João. Coloca o seu nome nessa lista aí. O Senhor Jesus está tomando você nesta noite para levar para o monte com Ele. Há uma vida de intimidade com Ele. Então precisa de tempo. Segundo lugar, precisa exclusividade. Terceiro lugar, precisa de motivação. Qual o propósito de Jesus em levar esses 3 para o monte? Com o propósito de orar. Eu quero desafiar a igreja amada, eleita, a essa intimidade com o Senhor Jesus hoje. Como nós cantamos, a começar em mim, quebra corações. Mas essa intimidade exige, queridos, prioridade. Ou seja, um tempo específico, apropriado para um encontro diário com Ele. Exige prioridade. Reverendo Rossi tem dito muito isso aqui. Para cada um tira um tempo diário para estudo da palavra e oração. Para a sua devocional, que é muito importante. Então, prioridade. Reclusão. Vamos ter um lugar tranquilo. Podemos dizer um monte, um lugar de quietude. Onde você e Deus, Deus e você. Não é a família. A família é outra coisa, o culto doméstico é outra coisa. Esse é o momento seu com Deus e Deus com você. É aquele momento que Jesus fala assim, entra no teu quarto e fecha a porta, em secreto. Precisa também de qualificação. Você vai buscar a Deus por quê? Por causa dele, não por sua causa. Para buscar o quê? Buscar aquela intimidade com esse Deus glorioso. Não você entrar na presença do Senhor para levar para Ele uma lista de supermercado. Senhor, eu preciso disso, 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 disso. Não. É você entrar por causa dele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
Então, exige, prioridade, reclusão, exige qualificação. Porque o Senhor Jesus, qual o propósito dele em nos levar para o monte? Qual o primeiro motivo? Orar, intimidade com ele. Esse é o primeiro desafio que quero deixar com a igreja. Busque. Se você não tem feito, se tem feito, glória a Deus por isso. Se não tem feito, comece a fazer ainda hoje. Em 1974, nós tivemos lá no IBEL um presbítero aqui de Goiânia, que já partiu, já está na glória, fazendo palestra para a gente. Nós temos lá, até hoje, eu falo nós temos, porque eu ainda sou ibelino até hoje, né? Depois de 42 anos. A semana chamada Miss Francis Hess, que tem só palestra. Palestras, sermões, sempre tem convidados especiais. E esse presbítero foi nosso preletor naquela semana. E uma coisa que ele ensinou que a gente nunca mais esqueceu é sobre a importância do horário devocional com Deus. Ele disse para a gente: eu acordo cedo, tomo meu banho, tomo meu café, faço minha devocional e vou para o trabalho. Todo dia. É um dos alunos, né? Sempre tem um calor para fazer uma pergunta para o preletor, né? Falou: mas presbítero, quando o senhor perde hora? O senhor acorda mais tarde? Eu falei: eu deixo de tomar banho, eu deixo de tomar café, mas não deixo de fazer minha devocional. Então, a gente aprendeu muito com isso. A prioridade, que é a nossa vida de intimidade com o Senhor. O Senhor nos leva para o monte com o propósito de ter intimidade conosco. Vida de oração. Versículo 29, o segundo motivo. O primeiro, então, é intimidade ou oração. Verso 29, por favor, todos juntos. Então, queridos, segundo motivo, porque o Senhor nos leva para o monte. Primeiro é a intimidade, a oração. O segundo é a sua glória para conosco. Ele quer manifestar a sua glória. O Senhor Jesus quer manifestar a sua glória para conosco. Então, a essa glória, querido, só tem acesso aqueles que estão dispostos a pagar um preço através de uma vida séria de intimidade com Ele. Só quem tem intimidade com Ele é que experimenta esta glória maravilhosa. A glória se manifesta na face de Jesus. Nós lemos aí que enquanto ele orava, o que aconteceu? A aparência do seu rosto se transfigurou. Alguém abra para mim, por favor, Mateus 17, 2. É o mesmo texto, é o texto paralelo. Mateus 17, 2. Ou todos, né, podem abrir e ler, mas deixa o texto marcado, nós vamos voltar para o nosso texto. Mateus 17, 2. Como é que Mateus relata esse acontecimento? Vamos lá? O seu rosto resplandecia como o sol. Queridos, que maravilha é a glória de Jesus. Rosto resplandecente. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Então, conhecer a Jesus significa conhecer a glória divina. Certa feita, os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. Diz: para que ver o Pai? Vocês estão me vendo. É? Então, o Senhor Jesus é a expressão exata da glória divina. A glória também se manifesta nas vestes. Nós lemos Marcos, capítulo 9, verso 3. Vamos lá? Marcos 9, 3. Também é o mesmo texto paralelo. Vamos lá, capítulo 9, verso 3 de Marcos. As suas vestes
Irmãos, a glória se manifesta também nas vestes de Jesus. E o que significa isso para a gente, queridos? Significa que nas vestes de Jesus há poder. Qual o texto que nos vem à mente quando a gente pensa que nas vestes de Jesus há poder? Quem é que se lembra? Qual o texto que nos vem à mente? Qual a passagem? Aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. E um dia ela estava lá na janela do quarto dela, fraquinha, coitada, né? Desnutrida e tanta coisa. E ela vê que Jesus está passando. E ela diz, eu vou descer. E vou entrar no meio da multidão, com toda a minha fraqueza, com toda a minha debilidade. E se eu apenas tocar na orla das suas, lá embaixo, na barra. Talvez tivesse um fiozinho assim, né? Uma barra meio despregada, né? Aquele fiozinho que fica sobrando assim, né? Se eu tocar apenas eu vou ser curada. E ela tocou. Diz o texto, indo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Queridos, a glória de Jesus, a qual ele revela nesse momento nosso de intimidade, consiste na beleza do seu rosto, consiste no poder das suas vestes, poder de cura, de restauração, de salvação. E como é que nós experimentamos então, queridos, essa glória maravilhosa? Qual seria o desafio da glória hoje? Eu disse que, primeiramente, uma intimidade crescente com Jesus. Ela nos leva à visão da sua glória. Todos os 12 discípulos tinham intimidade com Jesus. Mas apenas 3 presenciaram esta transfiguração. Por isso que eu disse, coloque o seu nome. Levou consigo Pedro, Tiago, João e quem mais? Você e eu. Eu quero estar lá. Para quê? Por causa da intimidade com Jesus. E essa intimidade, como eu disse, exige tempo. Separar um momento por dia. Eu falei, esse momento é do Senhor. Não é meu. Exige um local. Que ninguém fique te perturbando com o WhatsApp, com outras coisas mais, tanto que, né, às vezes até a gente gosta, mas muitas vezes irrita a gente também, que a gente não está podendo atender, né? Não está podendo responder, né? Então, um lugar separado, sem celular, sem nada de tecnologia, né? Preferência um lugar até escuro, para depois que você leu a Bíblia, claro, né? Aí você pode até fechar tudo para ficar escuro, para você não ficar prestando atenção em nada. Só um momento de intimidade com Deus. E exige qualidade. Você vai buscar a Deus por quê? Por causa dele, não por sua causa. Porque você precisa dele. Sem mim, nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Em terceiro e último lugar, versos 30 e 31. Vamos lá? Eis. Até o 31, né? 30 e 31. Então, queridos, aqui a terceira parte da nossa mensagem. Qual o propósito do Senhor Jesus em nos levar para o monte? Qual o primeiro propósito? Orar, intimidade. Qual o segundo propósito? Que é consequência da intimidade? É mostrar a sua glória. Né? E o terceiro, então, que é o mais difícil, ele quer nos levar para o monte, para nos levar para a sua cruz. Ele quer nos levar para o monte, com o propósito de nos levar para a sua cruz. Versículo 30 de novo, irmãos, por favor. Eis.
Isto. O que Moisés representava? A lei. O que Elias representava? Os profetas. Então ali estavam com ele, naquele momento tão glorioso, esses dois varões. E o que eles falavam com ele a respeito de quê? Nem sempre a gente presta atenção nesses detalhes do texto. O que eles falavam com Jesus, que eles conversavam, ou podemos dizer assim, na linguagem bem nossa, né? Faziam um plano. Sua. Para onde? Para Jerusalém. E o que aguardava Jesus em Jerusalém? A cruz, a crucificação, o sofrimento, a tortura através do carrasco de Pilatos. Tudo isso estava aguardando Jesus. Irmãos, a palavra partida que aparece aqui é a palavra êxodo. O original é a palavra êxodo. Que assim como Moisés foi um instrumento de Deus para a libertação do povo do Egito, Jesus agora, através da sua partida, ele é o instrumento que nos liberta da escravidão do pecado. Assim como Moisés representava a lei, e na lei o cordeiro tinha de ser morto para que houvesse o perdão dos pecados, Jesus agora é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E os profetas já diziam, usando aqui agora Elias, né? Já diziam a respeito do Salvador que viria. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E tudo isso, queridos, foi cumprido em Jerusalém. Elias e Moisés falavam com Jesus. Ele estava para cumprir em Jerusalém. E o brado de vitória de Jesus, lá no Monte do Calvário, está em João capítulo 19, verso 30. Qual foi o grito de vitória de Jesus? Não foi independência ou morte, não. Qual foi? Está consumado. E essa palavra, queridos, a gente aprende isso no evangelismo explosivo, é a palavra tetelestai, que significa a dívida está paga. Por isso, Senhor Jesus tem o propósito de nos levar para o monte. Porque ali no monte está a sua cruz. E essa cruz, queridos, é um desafio à santidade. Essa cruz é um desafio à santidade. Por quê? Porque ali na cruz nós temos o perdão para os nossos pecados. Porque ali na cruz nós temos um desafio para uma vida coerente com o Evangelho de Jesus. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jonas Eduardo diz assim: eu continuei com minha busca de mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que eu desejava era o céu da santidade. Querido, se você deseja ir para o céu é lugar de santidade. E essa santidade nos vem através da cruz do Senhor Jesus Cristo. E ali na cruz, nós temos o perdão para os nossos pecados. E sem esse derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu concluo dizendo: que reações nós precisamos ter diante desse texto tão maravilhoso? Primeiro desafio, qual é? Orar, intimidade. Segundo, a glória. O que a glória representa? Cura, restauração. E a terceira? Vou ter que pregar de novo. A cruz. O Senhor nos conduz para a cruz. Porque lá no monte, ele estava conversando com Moisés e Elias a respeito da sua
saída, da sua partida, do êxodo. Partia para Jerusalém. Partia para enfrentar a cruz. Partia para pagar o preço da nossa libertação e da nossa vida eterna. Versículo 32, que não foi lido, por favor. Aliás, foi lido não. 32. Pedro. Irmãos, para nós enfrentarmos esse momento, ou nos deliciarmos com esse momento de comunhão, de glória e de perdão, existem obstáculos. O que acontecia com Pedro, Tiago e João? Eles estavam tomados de sono. E quase que eles perderam aquele quadro maravilhoso. Mas eles viram. Meio sonolentos, eles ainda viram, ainda presenciaram aquele momento glorioso. Então, nós precisamos de superação dos obstáculos que nos distanciam dessa vida que Jesus tem para cada um de nós. Qual obstáculo, ou quais obstáculos você tem de enfrentar? Pedro, Tiago e João era o sono. Versículo 33. Não sabendo, porém, o que diziam. Mas a primeira frase deles é muito boa, né? Ele diz, então, qual a primeira frase? Bom é estarmos aqui. Ou seja, a valorização da comunhão com o Senhor. A outra parte do versículo, você não precisa preocupar com ela. Porque o próprio evangelista, eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Mas essa primeira parte é a valorização da experiência da comunhão. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus. E a terceira, 35 e 36. Vamos lá? Submissão à vontade de Jesus. Onde está isso no texto? Submissão à vontade de Jesus. Versículo 35. E veio uma voz dizendo, esse é meu filho, a ele ouvi. A ele ouvi. Abra seus ouvidos para Jesus Cristo. Enquanto estávamos cantando aquele cântico, como é que é? Aquele primeiro cântico que cantamos sobre missões, sobre a igreja primitiva, das multidões dos que creram, eu estava pensando, nessa submissão à vontade de Jesus. Aqueles irmãos da igreja primitiva foram submissos mesmo. Eles pagaram um preço alto. Esse é o meu filho eleito. A ele ouvi. E a nuvem, queridos, ali, que existia ali no monte, simbolizava a presença de Deus. Esta ideia vem lá do Velho Testamento. Diz assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o templo. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35. O que aconteceu depois, então? Enquanto, de repente, quem é que sumiu dali? Sumiram dois personagens, né? Desapareceram Moisés e Elias. Quem é que ficou? Porque Jesus era o cumprimento
da lei e dos profetas. A lei passou por Moisés. Os profetas passaram por Elias, com João Batista foi o último dos profetas. Quem é que permaneceu? Jesus Cristo. Ou seja, Ele é o cumprimento da palavra, nele se cumpre toda a palavra. A última revelação divina precisa ser, então, por nós, conhecida, obedecida e divulgada, que é o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, queridos, cada dia mais, nos sentirmos atraídos pelo Senhor Jesus. Porque Ele quer nos tomar pela mão e nos levar para o monte. Lá no monte nós vamos ter intimidade com Ele através da oração, da vida devocional. No monte nós vamos ver a glória do Senhor. E no monte nós vamos passar pela experiência da cruz, que é salvação, libertação, vida eterna, cura. Tudo isso a cruz tem para a gente, em Jesus Cristo. Esse é o propósito do Senhor, em nos levar para o monte. Que haja no seu coração, amado irmão, amada irmã, desejo grande, estar no monte com o Senhor. Fala com Ele: Senhor, eu quero, como Pedro, Tiago e João, quero estar no monte com o Senhor. Quero ter uma vida de intimidade com o Senhor através da oração. Quero ver Tua glória. E quero sentir, cada dia mais, a santidade através da cruz. Cruz é santidade. Estar na cruz com Jesus é santidade. É o nosso grito de libertação, de independência. Está consumado. A dívida está paga. Que o Senhor trabalhe, queridos, nossas vidas para a glória dele. Nós vamos nos colocar em pé. Vamos cantar: peregrinando por sobre os montes e pelo vale, sempre na luz. Cristo promete.